Bem, o que eu pensei foi o tema que eu venho para compartilhar aqui com vocês. Ele está intitulado Quadros em Declusão. Declusão é um conceito de um filósofo chamado Jean-Luc Nancy, para pensar exatamente a derrubada de cercas e retiradas de clausuras, né? Então, quando a Karine, que inclusive me convidou diretamente, e aí eu também queria mandar um salve para Karine Araújo, fotógrafo, Léo também, Léo Silva, Nájila Gonçalves e o Daniel Firmino, que é a equipe de organização. Se eu estiver esquecendo de alguém, me desculpe aí, me corrijam, por favor. Tá? Então, quadros em declusão é pensar, portanto, como podemos, ao mesmo tempo, um duplo jogo, desmantelar e recriar uma outra forma de olhar ou do olhar, né? A gente poderia usar essa noção de declusão do mundo, que é esse conceito desse filósofo, da qual eu mencionei anteriormente, e essa ideia de que muito tem sido falado a nível global, desde a década de 80, no Brasil mais recente, que é as noções de descolonização, decolonização, pós-colonialidade, estudos da subalternidade. Eu venho, então, com essa noção, tomo de empréstimo desse filósofo, essa noção de declusão do mundo, e penso que essa declusão do mundo começa aqui dentro, começa a partir, de fato, de cada uma e cada um de nós, na sociedade atual, sociedade contemporânea. Daí a importância de pensar um outro fazer, ou um fazer diferente, ou de outro lugar, um fazer fotográfico, ou um fazer audiovisual para expandir mais essa noção, né, do que somente da fotografia, mas pensar em expandir e deslocar os lugares de poder. Quando falamos, portanto, de declusão do mundo, falamos de poder. Então, decludir o olhar significa essa abertura das cercas, como essa experiência de retirada e destruição das molduras, enquadramentos que foram criados ao longo da história pelo mundo branco, né? Ou, para usar um termo mais contemporâneo, né, atual, branquitude, né? O que seria esse mundo branco, né? O que seria essa branquitude, né? Eu tenho um estudo de alguns temas que eu tenho me debruçado. Um deles, o mais que eu tenho estudado, tem sido a noção de branquitude e das relações raciais. Mas a branquitude, ela, ao meu ver, extrapola a noção de raça. A branquitude, ela seria, então, portanto, eu penso como uma força motriz capitalista, colonialista, capitalista e heteropatriarcal. Daí o meu interesse por estudar também as masculinidades negras, sobretudo no Brasil. Então, o mundo branco na verdade, uma força, da qual essa força também ela é composta também por esse racismo de marca muito, né, de países como o Brasil, né? Então, da qual onde o sujeito mais
quanto mais retinto, mais passível de ser enquadrado naquilo que o colonialismo vai fixar como coisa, mercadoria, objeto. E só um minuto, gente. E aí, então, o mundo branco seria exatamente essa força motriz que procura inventar o outro, né? Ela tem como principal objetivo inventar o seu outro. Então, é essa força que é interseccional, que ela opera ao mesmo tempo, uma espécie de esfera, que opera essas matrizes de violência ligada ao colonialismo, ao patriarcado e também às noções de heteropatriarcado e o capitalismo, né? O colonialismo, o capitalismo, o heteropatriarcado. Então, essa derrubada das cercas, pensar esse mundo em declosão, a declosão do mundo, e pensar que ele começa aqui dentro, dizer que é necessário, no coletivo, a partir do coletivo, e aí na formação realmente, na formação de alianças, essa derrubada dessas cercas, dessas clausuras, que foram construídas e são construídas, são retroalimentadas na contemporaneidade. O curioso para pensar essas questões ligadas à branquitude, ao mundo branco, é que isso, um dos dispositivos principais, uma das estratégias principais desse mundo branco é exatamente a construção da imagem e a noção de visibilidade. Então, portanto, ligado a toda a noção do que é belo. Bem, a branquitude, ela tem dentre os vários pilares, um deles, além da ideia de verdade, daí a importância para a branquitude da academia, continuar uma academia sendo branca, a ideia de bom, ou a ideia maniqueísta, cristã, né, de bondade, daí a ideia de culpa, né? Então, é o segundo pilar, a gente pode pensar esses 3 pilares. E o terceiro é a ideia do belo. Eu gostaria de me prender a essa noção de belo, ou de bonito, ou da ideia de imagem. Que imagem, portanto, esse mundo branco, ele tem interesse de mostrar. E quando ele mostra um outro corpo, o que está em jogo? Então, essa dinâmica, esse trânsito entre mostrar e esconder faz parte de um jogo, de uma estratégia da branquitude de fixar, cristalizar e até mesmo instrumentalizar corpos e populações inteiras. Quando eu penso, portanto, essa noção, né, quando eu ligo a noção de declosão, né, declosão do mundo, que é essa abertura, essa derrubada das cercas, né, ou a derrubada ou destruição de molduras e enquadramentos criados por esse mundo branco, ligado à noção de fotopoética, como uma fotopoética muito mais como uma narrativa, né, uma forma de narrar, então não está ligada somente, inclusive, à imagem, mas ao audiovisual de maneira mais completa, e também da produção de outras narrativas que podem estar ligadas ao estético, né? Ligado à imagem. Então, não necessariamente ligado à própria fotografia, no sentido da produção a partir de uma máquina, a partir de um dispositivo, de uma ferramenta.
né? Pode ser também, sei lá, pinturas, pode ser tudo que está ligado à imagem, ou até mesmo a escrita também, né? Mas voltando para a questão da imagem, essa fotopoética seria essa relação inventiva, eu penso, essa relação inventiva e insubmissa, né? Então, faz parte de uma noção de a capacidade de dizer sim, né? Mas também a capacidade de dizer não. E essa capacidade de dizer sim, dizer não é para todos, não é para todos os sujeitos no mundo moderno. Essa capacidade de dizer sim e, ao mesmo tempo, também de dizer não, participa de uma relação inventiva e insubmissa, né? Então, trata-se de criar, de fato, né? E aí criar é uma capacidade de dizer sim e dizer sim, inclusive circunscrito a determinados lugares tidos como brancos ou historicamente construídos como brancos. Então, dentro de um espaço branco, dizer sim no sentido de subvertê-lo, né? Então, sim no sentido de estar ali naquele lugar para subvertê-lo ou temporariamente se apropriar de um lugar de poder. Ao mesmo tempo de dizer não, e aí a rejeição ou a insubmissão daquilo que tem nos enquadrado corpos durante toda a história recente da modernidade. Então, inventar, quando pensamos, portanto, a fotografia, quando pensamos na fotografia, o audiovisual aqui em Fortaleza, né? E aí é muito mais que eu vou falar, muito mais parte de conversas que eu tive com vários fotógrafos, de alguns trabalhos, inclusive, que eu fiz juntamente com Léo Silva, né? Com Gustavo, trabalhos que eu acompanho como da Karine, da Joyce, né? Assim como do Joatama, e várias outras e outros fotógrafos aqui da cidade, pensar essas outras molduras, né? É importantíssimo que pensemos de fato essas outras molduras, escapar escapar, e aí essa eu acho que tem sido a proposta, eu acho que inclusive a proposta de um evento como esse, de um trabalho como esse, à medida que eu invento outras molduras, essa invenção de outras molduras é por si só a transgredir ou transgressão de uma lógica da repetição do olhar hegemônico colonizador. Então, quando a galera decide então formar um coletivo, né, um coletivo de fotografia, e cria essas narrativas junta a ela poesia, como por exemplo no Sarau, né, que é um livro organizado pelo Tales, as poesias do Tales Asgman, e o Sarau 2, por exemplo, veio com fotografias do Léo Silva, teve curadoria da Iana Soares e diagramação do Daniel Firmino. Quando junta, né, nessa fotopoética, essas narrativas escritas e também e traz consigo essas imagens, esses enquadramentos, eles por si só são a transgressão de uma repetição do olhar hegemônico colonizador. Não é novidade que temos pelo menos 8 horas diariamente de programa policialesco, né? Isso é um dado, né? Outro dado é como também essas molduras, esse fazer artístico fotográfico de audiovisual, como um nicho em Fortaleza ele se constrói. Então, temos aqui alguns elementos que podemos pensar
nessa lógica de repetição do olhar hegemônico colonizador. A primeira é como o corpo negro, o corpo pobre, né, e o dissidente de gênero e sexualidade, ele é enquadrado historicamente pelas mídias, né? Como isso é reinventado, inclusive, no que a gente pode chamar de era computacional, ou seja, o tempo em que vivemos. Essa é a primeira coisa. Então, normalmente, esses corpos são enquadrados como... são hipersexualizados, são colocados no lugar do sujeito violento, né? Perigoso. É construído toda uma narrativa também de fetiche, né? Folclórico. Então, esse olhar hegemônico colonizador, ele funciona sobre essa noção de repetição, e ele se reedita. A segunda noção que podemos pensar aí é essa noção do tornar visível. E tornar visível de maneira, muitas vezes, estratégica para esse hegemônico colonizador. Então, quando se torna visível, é sempre no lugar da perspectiva, né? Sempre no lugar do ressentimento. Então, como também podemos escapar desse lugar do ressentimento, né? Por vezes nos sobra somente a ideia de resistência. A resistência, ela participa da noção de ressentimento, embora seja a arma que precisamos, e resistência também, inclusive, está bastante desgasta, essa palavra, né? Desgastada, aliás. Mas como podemos, ao invés de transitar somente por esse lugar da resistência, que ela é importante, eu não estou dizendo que ela não seja, mas essa da resistência de sempre estar reagindo e inventar outros espaços. Então, eu acredito, por exemplo, uma conferência como essa não é um lugar de resistência, não leio como lugar de resistência, mas, e de maneira não romântica, eu leio muito mais como uma forma realmente de... É uma invenção, é uma transgressão, de forma a não se deixar ser capturado por alguns nichos de Fortaleza, no Ceará, que tem se reafirmado no poder, né, nessa área da produção audiovisual, historicamente, né? Então, quem é que ocupa os catálogos? Os catálogos, quem é que ocupa as galerias? Quem é que ocupa os lugares de poder? Seja em instituições privadas no Ceará, ligadas à produção de imagem, fotografia, seja ligada à arte, quem é que ocupa também e consegue aprovar editais, né? Então, quais são os coletivos e que corpos estão nesses coletivos que, entre ano e sai ano, os editais do Estado, da Prefeitura, sempre são as mesmas figuras. O que está em jogo aí nesse mostrar? Então, quando e aqui não se trata de fazer uma comparação, mas na verdade é dizer como essa lógica da repetição colonizadora, ela é seletiva, né? Ela é seletiva. Então, por si só, ela vai fixar o olhar. E falar sobre isso, falar sobre essa lógica, falar sobre poder, né? Então,
a arte de mostrar, pensando nessas lógicas, a arte de mostrar e esconder, sem fixar a imagem dos corpos, ela busca, portanto, ela tem uma função, portanto, de interromper a narrativa que cristaliza e persiste durante a história. E como mostrar e esconder sem fixar? Isso passa, inclusive, por esse deslocamento do poder. Passa, inclusive, por repensar toda essa racionalidade de fazer política pública ligada à arte e cultura no Ceará, no Brasil. Então, uma coisa está ligada, intimamente ligada à outra, né? E isso extrapola, né? Qualquer tipo de defesa político-partidária. Não que existe uma simetria, uma igualdade entre as siglas aqui, eu não estou dizendo isso. Falar de, por exemplo, de Partido dos Trabalhadores não é o mesmo que falar do PSL, né? Não se trata disso. Trata de dizer que, ainda que estejamos tratando, por exemplo, de determinado partido, determinada trincheira circunscrita à noção de político partidário, esta ainda se vê totalmente capturada por essa lógica hegemônica colonizadora branca, né? Que mantém determinados corpos nos lugares. Então, toda conquista, eu penso que essas conquistas, quando no avanço, na produção de um outro tipo de imagem, de audiovisual, é do povo negro, da população negra, dos coletivos que, historicamente, não, não tiveram direito, né? Não foi dado esse direito, essa noção de direito, uma produção, a contar a sua própria história, seja por meio da fotografia, do audiovisual, da escrita. Então, essa arte de mostrar sem fixar, é uma responsa para todos nós. E aí, se quisermos, de fato, pensar uma outra sociedade, uma sociedade que cada vez menos ela objetifique, né? Ela cristalize os corpos, a imagem dos corpos, é necessário pensar outras estratégias do próprio fazer, inclusive, da racionalidade de fazer política pública. E essas políticas públicas, obviamente, ligadas às instituições, né, à própria institucionalidade. Outra questão que eu pensei em falar, compartilhar com vocês, quando me veio esse convite, eu lembrei muito do que a J. Mombassa e a musa Michelle Matthews, elas dizem algo interessante, que tem muito a ver com o que estamos conversando. A visibilidade, ela diz, a visibilidade é uma armadilha e a representação é um beco sem saída. Então, é necessário, portanto, recriar as nossas existências, inventar, portanto, rotas de fuga em meio a essas múltiplas lógicas de captura. E sim, pensar, inclusive, uma outra forma de fazer narrativas, de criar, de inventar essas narrativas que escapem daquilo que tenta a todo momento nos cristalizar, né? Então, eu fico pensando, por exemplo, numa produção como uma produção que teve, por exemplo, do Gustavo, né? Gustavo Costa, um fotógrafo, que ele, por exemplo, ele vai
ele começa assim como os demais fotógrafos, eles começam a fotografar muito mais com o celular, né? Então, nesse contexto, num contexto em que historicamente os próprios fotógrafas se veem fora, né, e são colocados fora desse nicho hegemônico, eles pensar que eles sempre estiveram e elas sempre estiveram produzindo uma narrativa. E aí entra um problema que é um problema, e aí eu vou encerrando a minha fala, é um problema que transita entre a ideia de escuta e de fala, ou de tornar visível e de invisibilizar, né? Pensar que quais as narrativas são colocadas na vitrine e quais narrativas são escondidas, né? Então, a ideia de editais, por exemplo, ela por si só é um dos filtros que vai determinar quem, quem publica, quem exibe, quem apresenta, né? Não sei, assim, quem coloca quem expõe, né, suas fotografias e onde expõe, quanto tempo expõe, e qual visibilidade, e quem não. Então, quando a gente pensa, por exemplo, como podemos pensar uma rasura ou uma brecha possível e insurgente de uma pluralidade de pessoas e a necessidade de romper essas fronteiras, né, que são a todo momento construídas, né? Então, um evento como esse, né, o Carcará, assim como os coletivos, que são muitos aqui em Fortaleza, que já existe há algum tempo, eles decidem por si mesmos, né, escrever, fotografar, criar sua própria fotopoética e publicar usando a própria rede social, e aí esse jogo entre ser capturado em parte, ser capturado de maneira estratégica, né, porque a própria rede social também é uma captura, o que também publica, o que não publica, o que se guarda, o que se mostra, né, participa, portanto, dessa noção de romper com esses lugares em que o outro tem falado sobre nós, em que esse olhar branco tem falado, tem dito sobre nós. Então, enquadrar-se e fixar significa, portanto, constitui, portanto, uma ação, eu penso, né, de pixelar mosaicos, né, e pensar as múltiplas trincheiras de luta, né, ao mesmo tempo uma espécie de aquarela. A gente pode pensar essa noção de aquarela, aquarelar o rosto, para que se torne não totalmente visível, não totalmente, que não se lance luz, mas uma luminosidade negra, né, a ponto de não ser totalmente capturado. Então, seria uma noção, por exemplo, de deitar água sobre a aquarela, como tática também de desaparecimento. É mostrar-se, mas não ser totalmente visível, como forma de sobrevivência a essas múltiplas formas de enclausuramento. Então, foi muito mais algumas ideias que eu trouxe, algumas questões para que também vocês perguntem. A gente tem, eu acho que talvez algum tempo, né? Rômulo, Oi. tem um comentário aqui da Karine, já faz um tempo que está aqui, aí eu queria te repassar para a gente continuar o diálogo.
Ótimo. A Karine Araújo, ela colocou assim: penso na imagem também como ferramenta de busca por autoimagem. Quando se Sim. aponta a câmera para si e dentro desse objeto há um jogo de espelhos e lentes, caso a câmera, né? E a fotografia pode ser um caminho para se tornar algo, um lugar, um ser a partir de suas questões e buscas. Fuga de estereótipos e expectativas colonizadoras, como disse uma vez Maria Macedo. Sim. Um salve de novo para a Karine. Essa ideia de autoimagem, né? Apontar a câmera para si como uma espécie de espelho, né? Eu acho isso uma das estratégias, uma das táticas, né? São múltiplas as táticas de fuga, né? Essa maneira enclausuradora do mundo branco, dessa força, né? Quando a galera está fotografando os que parecem com você mesmo, né? Conosco, as pessoas do nosso bairro, quando Joyce, Gustavo fazem um ensaio chamado Afoitos, e aí fotografam o seu bairro e a galera na chuva, né, que o rio transborda, a galera está tomando banho, né? Eu penso que esse movimento que a Karine está falando de virar a câmera para si mesmo. É curioso que a branquitude ela não faz isso, ela não faz isso quando ela vai fotografar a periferia, a favela, quando ela vai produzir essa narrativa. Ela não faz isso no aspecto de que ela não olha para si mesma, ela constrói o outro, né? Ela enquadra o outro e aí num misto, né, em que transita entre a ideia de heróico e ao mesmo tempo de fetiche, quase que uma perversão realmente, uma noção de perversão, usando aí um conceito da psicanálise, né, que é esse prazer no sofrimento do outro. Quando a galera decide fotografar seu bairro, né? Como, por exemplo, o Léo, num ensaio dele chamado Simplicidade. Esse movimento é de virar a câmera para si mesmo e de reconhecimento e romper com essa lente que o mundo branco está diariamente cristalizando, diariamente retroalimentando, né? Seja por meio da produção, como eu já havia dito, do programa policialesco, seja por meio do que eles decidem ou não mostrar por meio de editais, de projetos, né? Então, penso também que existem fotógrafos e fotógrafas que reconhecem seu lugar e têm reconhecido seu lugar, e eu estou me referindo a fotógrafos e fotógrafas que não estão circunscritos na verdade, nessa força do mundo branco, nesse conjunto de privilégios, e algumas têm reconhecido e têm deslocado, têm buscado se deslocado desse lugar de poder, né? Obviamente que, de maneira geral, de maneira estrutural, isso não é uma realidade ainda, né? Sim, existem as exceções. Então, esse movimento de virar a câmera para si é um movimento de dizer não, é um movimento de insubmissão e de insurreição ao que, historicamente, a branquitude tem
tem construído enquanto narrativa, né? Então, eu acho que é muito disso que a Karine está colocando quando ela vai falar de virar, vai pensar essa ideia de virar a câmera, né? Para si mesmo. É contar a sua própria história com o seu próprio rosto, né? Com as suas próprias mãos e pés, né? É um ato, é uma atitude insurgente, é uma atitude insubmissa. Então, fica o convite aos próprios fotógrafos e os outros que produzem esse trabalho a rever a maneira como se faz, né? O como ele é muito importante, como tem sido construídas essas narrativas, né? E como eu me situo nesse lugar de poder, nesses lugares de poder, como eu preciso transitar e rever esse trânsito. Então, ao mesmo tempo, isso também para os próprios fotógrafos que não estão nesses nichos, né? Por que, por exemplo, determinadas pessoas só são convidadas a falar sobre as noções do minoritário, né? Por exemplo, pessoas que são, e aí é uma forma de fixar o outro, é dizer assim, a fotografia de fulano só serve como perspectiva, porque ela fala sobre racismo, sobre sobre as violências da homolesbotransfobia, sobre desigualdade de classe, sobre, enfim. E circunscreve. Esse é o privilégio um dos privilégios do mundo branco, que ele seleciona, o outro ele é sempre específico, né? E o mundo branco ele é universal. Então é importante também a gente estar atento a isso, de não cair nessa armadilha, né? De romper com essa lógica em que o Léo ele pode fotografar, por exemplo, sim, seu bairro, né, Santa Filomena, Grande Anguruçu, mas ele também pode ir lá para os sertões, sei lá, do Inhamuns, né, porque se pressupõe, se busca isso, se busca, portanto, essa noção de liberdade. Óbvio que existe um aparato, né? E aí novamente a gente volta por essa disputa quando a gente pensa os poderes, as instituições, né? E aí é impossível pensar essas questões das identidades sem pensar também as estruturas de poder. E falar de identidade é falar de poder. Como romper, portanto, rompendo também as próprias instituições repensarem e darem as condições, né? Para que pessoas que não estão no nicho, que não estão no nicho historicamente, passem também a ter possibilidade de transitar nesses lugares. Óbvio, não existe nenhum romantismo aqui de achar que eles vão, essa galera que está aí, né, há muito tempo, vai dizer, não, agora estamos decidindo hoje que vamos abrir, né, as galerias ou vamos repensar as formas de fazer edital, tudo, para essa galera, entre aspas, da periferia, né? Não vai acontecer, não é assim que funciona, nunca foi, né? Eu acredito que esse movimento que a gente está fazendo, né, como do Carcará, ela quebra ela é, na verdade, um recado, né? É um recado diz assim, olha, nós fazemos e fazemos muito bem. Sempre fizemos, né? Sempre fizemos e fizemos muito bem o nosso trabalho. A questão é criar a estrutura, como eu estava falando, a diferença entre escuta e fala. Falar, estamos falando. Fotografar, estamos fotografando. Produzindo audiovisual, estamos há muito tempo.
A questão é que não existe estrutura de escuta. Então, é curioso como, mais uma vez, os que são tidos como fotógrafos, artistas, videomakers no Ceará, eles têm um perfil. Que perfil é? Esses que são tidos pela grande mídia, são esses que estão nos grandes catálogos, esses que ocupam esses lugares de poder, esses que ocupam os cargos nas instituições, seja instituição de arte e cultura, né, do cinema aqui no Ceará, as grandes produtoras. Quem são? A gente está falando aqui, sim, de perfis de pessoas, a gente está falando aqui de identidade, mas também estamos falando e falar de identidade mais uma vez é falar de poder, e estamos falando também de poder econômico também, né? Quem são essas pessoas que estão ocupando? E aí, óbvio, né? Que aí quando se vem com o edital, é assimétrico, né? É absurdo como é desigual, né? Como determinados sujeitos que estão produzindo algo maravilhoso, algo potente, já entra perdendo, porque não existe uma estrutura de escuta, uma estrutura que dê conta desse coletivo, desse sujeito que está produzindo já. E aí, mais uma vez, é sempre colocado no lugar da perspectiva, ou do lugar do menor, né? Mas que esses lugares são inventados, né? Então é muito fácil um fotógrafo um homem branco, né? Classe média alta, ocupar vagas e espaços em escolas de audiovisual aqui em Fortaleza e aqui no Ceará, e se formar e ter todas as ferramentas para fazer o seu trabalho, e depois ele fotografar festas de matriz de religiões africanas, população indígena, né? Ou populações originárias, para melhor falando, né? Povos originários aqui do Ceará. É muito fácil esse mesmo sujeito ele querer, né, fazer documentário, fotografar nas comunidades, nas periferias e favelas, né? É muito fácil ele construir essas narrativas, mas o quanto isso é colonizador, o quanto isso participa de uma captura colonial, né? Então, quando a galera pega e vira a câmera para si, né, fotógrafos seus, é um primeiro recado. É um primeiro recado ao mundo branco, dizer assim, olha, nós produzimos a nossa própria história. Nós produzimos a nossa própria narrativa. O que vocês têm produzido tem nos coisificado, tem nos animalizado, tem nos colocado num lugar que não nos reconhecemos nesse lugar. E isso participa de uma racionalidade, de um fazer política pública. Né? É necessário mexer nessas estruturas de escuta, nesses lugares de poder. E está sendo feito, inclusive, isso. Rômulo, esses 3 dias de Carcará, a gente tem escutado muito sobre esse processo do se ver e da belezura que a gente é, né? Porque, querendo ou não, as pessoas, né, os fotógrafos que vêm de fora, por exemplo, eles já vêm com um propósito, né? De que tipo de imagem eles querem, né? O Bira Carvalho, por exemplo, ele pontuou algumas questões da belezura da favela de Nova Holanda, né? Que é onde ele mora, né? Ele mostrou algumas imagens, né? Contou algumas histórias, como é que era a recepção. Né, assim como a Marcela Bonfim ontem, né, a gente tinha um problema de conexão, mas em algum momento ela contava histórias das fotografias que está na exposição dela, né, das fotógrafas da Amazônia Negra, né, Uhum. e hoje nós escutamos tanto do Sam, né, como da Jaque essa questão da busca do reconhecimento, né, do se ver, né, porque, querendo ou não, a gente tem falado também, na verdade, escutado, né, e falado também sobre que muitas das vezes nosso próprio trabalho é sobre a gente, né, principalmente sobre a gente. Né? Às vezes a gente está vendo o próximo, mas na realidade a gente está se vendo no próximo também, né? Uhum. E as nossas realidades, nossos trabalhos e tal. Tem até uma frase da Susan Sontag, que eu vou citar aqui,
que a gente até colocou em um dos cards do Carcará, né, esses dias, que é assim: enquanto pessoas de verdade estão por aí matando-se a si próprias e umas das outras, a fotógrafa ou o fotógrafo permanece por detrás da câmera, criando um minúsculo elemento de outro mundo, o mundo das imagens, que se oferecem para sobreviver a todos nós, né? Que aí é essa busca que eu creio que da autoimagem, da autoaceitação, do que a gente está vivendo, ou do local, né? Principalmente, né? Quando você cita, né? As outras fotógrafas, né? Como a Joyce, o Gustavo, né? Eu, Karine, né? E tantos outros, vem muito desse processo da criação, né? De outras imagens, de outros mundos que às vezes, né? Não é visto, né? No jornal, né? Que não é visto nas revistas, né? Mas que é visto pela gente, que só a gente sabe retratar bem esse local, né? O que ela Uhum. realmente é, né? E tem uma outra frase que eu vou do Aiko Krenak, aí eu vou para os comentários que tem aqui, que diz assim: que desenvolvimento nós queremos? Que desenvolvimento nós queremos? Ou nós queremos desenvolvimento com o lugar que nós vivemos? A gente foi colonizado pela ideia do desenvolvimento. Será que não está na hora da gente pensar em envolvimento com o mundo que nós compartilhamos, né? Aí Uhum. eu acho que tem muito a ver também com esse processo que a gente vem construindo durante o Carcará, né? Essa troca de ideia que tanto eu, a Nájila e a Karine vem conversando e construindo juntamente com a Eduardo, com o Yuri, com o Daniel, com o Júnior e a Luciana, né? Luciano. Mas é isso, eu vou botar aqui Luciana, nos comentários, né? conhecendo. Sim. Tem um comentário do Rafael Fernando, que é de Belém, fotógrafo, que ele fala: quando falava das armadilhas de invisibilização e representação, lembrei de um trabalho de um artista paraense tentando denunciar mecanismos sociais de opressão. Enquadrou corpos como subalternos, né? Sim. A Elaine Abreu comentou em submissões fotográficas e a Karine fez uma pergunta que é: fico pensando por que não podemos falar de outras coisas que não sejam dor. Não que Exato. não haja dor, mas porque ela tem que ser a porta principal, né? E o Rafael Fernando, né, de Belém, no caso, ele fala: os próprios editais são verdadeiras armadilhas, pois já constroem enquadramento, né? Sim. Uma das coisas assim, um salve aí para o Rafael. Essas armadilhas realmente, né? A visibilidade, a representação, elas são becos sem saída, né? Ao mesmo tempo é uma disputa, né? Existe uma disputa aí do que é, quais são essas narrativas que vale a pena no dado tempo, no tempo que estamos vivendo, contar e quais a gente não deve contar, não precisa contar. Existem práticas e formas de estar no mundo que não são estratégicas para contar, para fotografar no nosso. Mostrar, né? Não é estratégico mostrar. Quando eu penso, né, essa questão de denunciar mecanismos sociais de opressão, eu fico ao mesmo tempo um pouco preocupado porque pode cair nesse loop da dor, né, que a Karine vai falar depois, tá falando logo depois, né? Também da gente que isso tem sido feito, né? Enquanto essas lógicas elas mostram lugar de dor, de opressão e que existem, né? Não que não existem, os fotógrafos e fotógrafas estão, né? E os videomakers têm produzido um lugar, tem produzido outra narrativa, aliás, né? Que é uma narrativa também não romântica, mas é uma narrativa em que diz, olha, nós somos muito mais do que isso, infinitamente mais do que isso que vocês estão narrando a nosso respeito. Eu acho interessante, eu acho importante que nós cada vez mais, de fato, temos produzir uma narrativa que não esteja presa a esse loop, né? Esse loop da dor, da violência, do sofrimento. Inclusive,
procurar mecanismos e táticas de escapar das identidades, como de maneira cristalizada. Então, fotografar, é isso, quando eu digo, não significa só fotografar determinada trincheira de luta, a partir de determinada trincheira de luta, mas também transitar por outros lugares, né? Porque, por exemplo, eu fico pensando por que isso você nunca vamos achar, né? Não existe um ensaio sobre a branquitude falando sobre si mesmo, né? Ensaio fotográfico falando sobre a branquitude, falando sobre si mesmo, né? Isso é curioso, né? Então, de repente a gente fazer uma e aí seria um ensaio, sei lá, um ensaio que também mostrasse, né, esse hábitos da branquitude, né? De repente a gente também mostrar, né, esse jogo que eles fazem de nos mostrar, também usar como essa estratégia, essa tática de deslocar, né? Então, quando eu penso ao invés de focar somente na questão da negritude, que é importante, e também passo a mostrar as vísceras da branquitude, é uma estratégia, na minha escrita, né? É uma estratégia de deslocar essa armadilha, né? Então, é importante pensarmos, como disse aqui a Karine, como ao mesmo tempo não deixar de falar das dores, daquilo que nos atravessa cotidianamente, mas sem cair na armadilha do loop. Não cair na armadilha do loop é continuar produzindo narrativas de potência de vida. E como isso tem acontecido, né? Como a gente tem mostrado a nossa potência de vida e como a gente tem, inclusive, inventado os nossos próprios eventos, as nossas próprias galerias, né? Entre aspas, né? Pensando assim, a nossa galeria, entre aspas, né? Por meio, inclusive, dessas plataformas aí gratuitas na rede social. Então, são muitas estratégias, mas eu insisto ainda, assim, que os lugares de poder eles precisam ser deslocados. Então, mais uma vez, é pensar de como deslocar os lugares de poder e criar estrutura de escuta, inclusive via institucionalidade. Porque outra armadilha, aí eu encerro essa questão, assim, por hora, outra armadilha é que a gente muitas vezes acha que determinada instituição ou determinado lugar a gente não deve ocupar, pelo contrário. Acho que agora, como ocupar? Né? Como ocupar, e usando as palavras da Aline, né, da Aline Furtado, como ocupar um espaço branco? Né? Como ocupar esse lugar? Porque não é ocupar de qualquer jeito. Né? Como podemos ocupar? E aí, de fato, ocupar esses lugares para transgredir, para mudar isso. Agora é isso, tem uma questão que é de ordem estrutural, né? Que é esse desmantelamento, de fato, ou esse conjunto de forças que a gente precisa, que precisamos cada vez mais nos organizar para rever a própria política de representação, né, democrática, a própria política de representação democrática. Então, quem são os representantes, quem são as pessoas que estão no poder? É necessário a gente pensar sobre isso. Né? Daí, é pensar a noção de governo, realmente. Né? Enfim, isso já daria uma outra conversa.